Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo do episódio em que o Luciano Hang e outros empresários poderosos brasileiros buscaram a Procuradoria-Geral da República e o Ministério da Economia para aumentar os impostos e buscar estratégias de limitar a ação do Mercado Livre, AliExpress e outras empresas que servem como plataforma para importações, sob a alegação de que essas empresas estariam produzindo concorrência desleal. Bem, essa hipocrisia deles serem contra um mercado livre, e aí o mercado livre entendido como filosofia que eles dizem defender, não é? É interessante para ser examinada, não pela notícia em si apenas, e eu vou colocar links no comentário fixado sobre a notícia se vocês quiserem mais detalhes, mas sim para examinar do ponto de vista histórico de como essa sempre é a prática dos capitalistas. E tem uma série de coisas que eles deixam de falar nesse episódio. Primeiro, eles deixam de dizer que essas plataformas são as pessoas que usam as plataformas que podem estar engajados em o que eles chamam de contrabando ilegal ou evasão fiscal, não estariam pagando os impostos devidos e tal. Se tem gente fazendo isso usando o Mercado Livre e AliExpress, e pode ser que tenha, não duvido que tenha, são essas pessoas que são responsáveis por isso, não as empresas, a não ser que eles consigam provar que essas empresas incentivam essas práticas. E eu desconheço que essas provas tenham sido apresentadas. Mas a outra coisa, e aí é mais grave, que eles deixam de falar, é que esses grandes varejistas produzem, eles, concorrência desleal com os pequenos e médios empreendedores brasileiros. Querem ver um exemplo? Eu vou contar para vocês um exemplo. Se você quiser abrir, por exemplo, hoje, você está assistindo meu vídeo, quer abrir uma pequena empresa de informática, e você quer vender, sei lá, computadores que tem placa-mãe, placa de vídeo, HD, né? Você quer vender monitores e tal. E você vai comprar um fornecedor com seu CNPJ, né, bonitinho ali, e você vai lá comprar, você vai descobrir rapidamente que muitos dos fornecedores brasileiros vendem quase que o seu estoque integral, inicialmente, para os grandes varejistas, num preço diferente do preço que ele vai colocar para você. E aí, você vai ter... E o detalhe, quando você tiver o produto disponível, você vai ver que o produto está disponível no fornecedor, às vezes, no mesmo preço ou num preço próximo que o preço que o varejista está colocando para o consumidor final. O que significa que você não vai ter lucro nenhum se você colocar no mesmo preço que o varejista coloca. O que significa que você, pequeno e médio empreendedor, vai ter que colocar num preço mais alto e provavelmente não vai vender seu produto porque você não vai ter como concorrer com um grande varejista. Ora, esses mesmos capitalistas da Avan e dessas associações e tal, ligados a essas associações, que estão protestando contra o Mercado Livre, AliExpress e tal, eles que estão dizendo que esse pessoal produz concorrência desleal. Eles produzem concorrência desleal com os pequenos e médios empreendedores. E por que eles fazem isso? Porque os capitalistas sempre fizeram isso e nunca quiseram livre mercado, porque eles sempre quiseram uma reserva do mercado garantida para eles pelo Estado ou por oligopólios e cartéis. Eles sempre fizeram isso. Isso está na história do início do capitalismo. Assim que os capitalistas se tornam economicamente poderosos, a primeira coisa que eles fazem, é buscar controlar o poder do Estado. É por isso que esse discurso que eles fazem academicamente, e eu não duvido que tem alguns acadêmicos que acreditam nesse discurso de diminuir o tamanho do Estado, né? Para os capitalistas que operam a economia, isso daí é basicamente instrumento ideológico de dominação e de redução dos direitos trabalhistas. E de redução de regulação aonde interessa reduzir. Mas aonde interessar aumentar a regulação do Estado para favorecer seus interesses, eles vão fazer. Por isso que não é contraditório aos interesses deles, embora seja hipócrita do ponto de vista do discurso, eles quererem aumentar a regulação sobre importações.
aumentar impostos, tributos e dificultar mais a importação. Mas é lógico que eles querem fazer isso, se eles querem garantir maiores margens de lucros para eles. Assim como se a gente observar o que aconteceu na crise financeira de 2008. Os mesmos grandes empresários do setor imobiliário, do setor de seguros, que falaram por anos para reduzir a regulação e reduzir a participação estatal. Quando a crise financeira veio, vieram para o Estado e disseram: vocês têm que salvar a gente, tem que injetar uma quantidade absurda de dinheiro na economia, porque nós vamos abrir falência. Os mesmos bancos e banqueiros que defendem a diminuição de regulação são os mesmos que, quando a crise chega, eles vão pedir esmola na frente do Banco Central. E olha, é importante entender isso porque, fundamentalmente, a luta da classe trabalhadora não é só uma luta, não é uma luta assim, queremos um Estado total, um Estado grande. Não, nós queremos um Estado que cresça naquilo que ele precisa para garantir direitos sociais. Então o Estado precisa crescer, por exemplo, no SUS, no Sistema Único de Saúde. Todo mundo aqui que acompanha o meu canal sabe que eu sou um defensor do SUS. Agora, eu tenho absoluta clareza de que o SUS muitas vezes é utilizado pela iniciativa privada para deixar de ter que pagar coisas que são muito caras. Querem ver um exemplo? Transplantes. Transplantes todos são feitos pelo SUS. A iniciativa privada não paga. Por quê? Porque transplante é uma coisa muito cara. E se a iniciativa privada pagasse pelos transplantes, a margem de lucro da iniciativa privada iria diminuir. Qual foi a solução da iniciativa privada? Deixa o transplante no colo do SUS. E se vocês forem ver os procedimentos mais caros, os mais complicados, muitos deles são pagos todos pelo SUS. Pagos pelo SUS e muitas vezes feitos na iniciativa privada. A iniciativa privada ainda, ela lucra, ela deixa feitos nas instituições da iniciativa privada, hospitais privados, né, pagos pelo SUS, e quem deixa de pagar são os planos de saúde particulares, que com isso lucram ainda mais. Ora, isso significa fundamentalmente, gente, que a luta é centralmente pela função do Estado. Porque o que os grandes capitalistas fazem é transformar o Estado, essa instituição, que teoricamente deveria servir aos interesses de toda a sociedade, né, em uma instituição que serve aos seus interesses. E a nossa luta, fundamentalmente, em primeiro estágio, né, é fazer o Estado ser mais democrático, sim, e servir aos interesses da classe trabalhadora e servir aos interesses dos mais pobres, com políticas públicas que beneficiam os mais pobres e que beneficiam todos os cidadãos brasileiros, né? Por exemplo, um SUS mais forte, com a estatização progressiva do SUS, a melhoria do financiamento do SUS, e o SUS ter uma rede própria maior e mais vibrante, de maior qualidade, beneficiaria especialmente os mais pobres e a classe trabalhadora, mas por fim terminaria beneficiando todos os brasileiros. Mas a hipocrisia dos grandes capitalistas, como eu expliquei nesse vídeo, ela existe fundamentalmente porque eles têm clareza. Eles sabem que a ideologia liberal para eles é um instrumento para reduzir os direitos da classe trabalhadora. Mas não é um princípio que eles vão seguir quando eles estiverem no mundo dos negócios. No mundo dos negócios e na relação deles com lucro, eles sempre vão seguir o caminho do menor esforço, da garantia de privilégios, da garantia de reserva de mercado, da produção de oligopólios, da produção de monopólios. Essa é a história do capitalismo desde seu início. E se nós quisermos construir um caminho diferente, temos que ter clareza do problema, clareza dos adversários. E é por isso que esses grandes empresários financiam políticos, é por isso que eles basicamente compram os políticos, é por isso que eles financiam partidos e controlam os partidos. A classe trabalhadora tem que ter clareza disso, os mais pobres precisam ter clareza disso para lutar por um outro sistema de financiamento de campanha, por um outro sistema político, um sistema mais participativo, em que todos nós possamos ter uma participação maior sobre a direção e a função
social do Estado, para que o Estado não continue servindo aos interesses dos oligarcas. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você quiser saber mais sobre essa história do Luciano Hang e desses empresários que foram pedir ajuda da Procuradoria-Geral da República e ajuda do Ministério da Economia, porque, pobres empresários, eles não estão conseguindo concorrer com a AliExpress e com o Mercado Livre. Vou deixar mais informações no comentário fixado, vocês podem dar uma checada, inclusive na defesa que o Mercado Livre e que a AliExpress, como eles se posicionaram diante desse episódio, né? Mas enfim, eles estarem falando, né, em concorrência desleal, quando eles produzem concorrência desleal diariamente com os pequenos e médios empreendedores, e quando eles estão querendo o tempo todo usar os recursos do Estado para se beneficiar, eu espero que as pessoas percebam a gravidade disso e percebam que nós precisamos lutar por um Estado mais democrático, que garanta direitos sociais e que não sirva aos interesses desses bilionários e desses mega milionários. Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.